Sara está observando um farol e, num determinado momento do dia, percebe que sua sombra e a do farol estão sobrepostas. Sabendo que a altura da Sara mede, tá? Sara tem 1,52. Vixe, lindo meu desenho, né? Do 1,52. Sua sombra projetada no chão mede 2 metros. Então, a Sara tem uma sombra e essa sombra tem 2 metros. E a sombra projetada pelo farol mede 10 metros. Então, o farol tem uma sombra de 10 metros. Determine a medida da altura do farol e represente na imagem os segmentos com suas respectivas medidas, as quais compõem a proporção estabelecida para essa situação, que foi o que a gente acabou de fazer, que eu vou chamar de X. Gente, a gente sempre costuma chamar de X, mas você pode chamar de qualquer coisa. Eu vou desenhar de azul aqui o triângulo maior, que é o triângulo azul, e o verde, o triângulo menor, que é com a altura da... Como ela chama? Sara. Então, vamos lá. Esses dois triângulos eu posso afirmar que eles são proporcionais, até porque, se você observar bem, isso aqui lembra o teorema de quem? Teorema de Tales. Se eu traçar um aqui, ó, 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais. Semelhança de triângulo vem desse teorema, tá? Mas vamos esquecer isso por um minuto. Para montar a proporção... detalhe. Aí aqui a gente tem um sol, que vai ser preto nesse desenho. Como o sol está incidindo nos dois ao mesmo tempo, e isso implica que este ângulo é igual a este, certo? E aí, como aqui a altura, esse ângulo é igual a este, lembra que eu falei que se eu tenho 2 ângulos iguais, automaticamente o terceiro é. E aí, eu tenho 2 triângulos proporcionais. O que eu tenho que tomar cuidado? Eu vou fazer a altura da Sara dividido pela sombra, igual a altura do farol dividido pela sua sombra. Lembra que eu falei para vocês que a lógica tem que prevalecer? Se eu comecei com a altura da pessoa e do objeto na primeira fração, eu tenho que fazer isso na segunda. Se embaixo é sombra daqui, aqui de baixo também tem que ser sombra, tá? Então, tomar muito cuidado na hora de montar a regrinha. Então, a gente vai fazer 10 vezes 1,52, que vai dar 15, ou 0,2 sobre 2, tá? Eu não fiz a divisão ainda não, igual a x. Dividindo 15,2 por 2, vai dar 7,6, igual a x. Lembrando que medida a gente sempre tem que colocar a unidade. Então, são 7,2 metros. Outra observação que eu não falei. Quando a gente faz esse tipo de exercício, uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar é justamente se tá tudo com a mesma unidade de medida. Então, tá tudo em metro? Tá tudo em metro. Então, a gente resolve de boa, tá? Toma muito cuidado com isso, porque pode gerar confusão e resultados falsos, né? Resultados errados, tá? Pra quem gosta de desenhar, deixa eu dar uma apagadinha em umas coisas aqui, né? Que eu rabisco demais. Pra quem gosta de enxergar as proporções bonitinhas, eu sempre aconselho a dar uma desenhada de fora, ó. Esse é triângulo maior, que é o do farol. Então, o ângulo reto aqui, a altura do farol, 10 metros, eu vou marcar esse ângulo aqui, ó. Eu tenho o triângulo menor, que é a altura da Sara, que é 1,52 aqui é 2, eu vou marcar esse ângulo que é igual, certo? Até porque ele é o mesmo, então, né, tem que ser igual. Bom, quando a gente vai montar, aí automaticamente esse de cima é igual a esse de cima, mas tem que ser igual porque a incidência do sol tá no mesmo horário, né, gente? Quando você vai montar a regra de 3, você vai pegar
E esse tem que ser proporcional a esse. Então, se esse daqui, você pode montar. Lembra que eu falei pra vocês que tem várias formas de montar a regra de 3, desde que você sempre siga a mesma lógica, né? Então, se eu começar desse triângulo para esse, por exemplo, eu posso montar assim, ó, x sobre 1,52. Então, este cateto com este cateto, que são proporcionais porque eles estão entre os mesmos ângulos, tá? Ângulo reto e ângulo com dois negocinhos. E sombra com sombra. Eu não comecei do maior pro menor, então eu tenho que continuar do maior pro menor. 10 sobre 2, certo? Se eu quiser começar do menor pro maior, pode? Pode, não tem problema, desde que você siga a mesma lógica.